E esse quarto e último luto, que é luto de morte mesmo, eu tentei ao longo desse luto não pensar sobre isso. Porque eu já adianto que é uma dor muito grande. Eu, eu, eu vou tentar fingir costume disso aqui. Tentar ser o mais didático possível, se é que a gente pode chamar assim. Porém, isso aconteceu em 2008, em, se eu não me engano, maio de 2008. É, e durou 2 ou 3 meses o nosso relacionamento. É, e então, pelas contas aí, eu tinha 23 anos. Se eu não me engano, ele era um pouco mais novo, ele devia ter 22 ou 21, algo assim. Foi numa época que eu já eu já tinha tido desilusões, enfim, porque é um mundo muito complicado, assim, no geral, porque você junta homem com homem, né, gente? Porque quando você junta um homem com uma mulher, pelo menos a mulher tá ali para poder equilibrar um pouco, né? Não é regra, mas não, é regra, né? Só não é unanimidade, né? Não é unanimidade. Mas é regra, assim, a mulher sempre vai dar uma abaixada na bola ali, etc. Juntou homem com homem, meu Deus, a bomba atômica. Então, eu já tinha tido, sim, desilusões. Então eu tava só mesmo na curtição, né? Na curtição, não queria saber de nada sério naquele momento. Já estava entendendo que seria algo muito difícil, sabe? Aquele conto de fadas que eu pensava ali nos meus 17, 18 anos. Não, antes, até antes. Até antes, sim. A partir dos 13 ali já, né? Então foi aí anos e anos alimentando um conto de fadas que não existe. Não existe. Então isso serve até para você aí, né, menina. É... Calma, viu? Calma nesse conto de fadas aí, viu? Pode acalmar. Mas aí eu já tinha meio que sacado como que era e tava só mesmo nessa vibe aí de curtição. Então a gente se conheceu ali numa uma rede social aí qualquer
e a gente foi se encontrar. À primeira vista, assim, e eu vou contar isso antes de abrir aqui, né? Antes de abrir, eu vou contar para ver se eu consigo contar com, né? Mas à primeira vista, assim, eu acho que foi paixão, sabe? Eu achei a coisa mais linda do mundo, a coisa mais linda, é, porque, enfim, eu sempre falo do vôlei, né? Eu acho, assim, que a maioria das pessoas que assistem aqui já pegou isso. Então eu sempre gostei, né? Sempre gostei de assistir além do vôlei, a ginástica artística, olímpica, enfim. É, natação também, gostava de assistir. Assistia tudo que estivesse passando. E quando eu vi ele ali, ele tava sem a sobrancelha, é, e assim, com o rosto, né, todo limpo, e inclusive sem a sobrancelha. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E aí, inocentemente, eu pensei assim: será que ele é nadador, né? É, inocente, né? Inocente. É, aí conversamos, etc. E daí depois eu fui descobrir que na verdade ele fazia a quimioterapia, né? Para um câncer de pulmão. E eu não tive medo. No primeiro momento eu não tive medo. Talvez foi inocência, talvez foi inocência. Mas eu acho que teve muito de paixão mesmo, sabe? Então foi uma época assim eu que até hoje assim eu considero que foi o meu oásis, entendeu? De toda essa de todo esse tempo até aqui, teve assim pequenos oásis aí ao longo do tempo, como foi, por exemplo, assim muito é, esporádicos, assim, digamos, de quando esse meu amigo Fernando ele ia, né, para casa, acho que era depois do curso de inglês, e a gente ficava ali tardes e tardes conversando, de quando eu passava férias lá nessa casa de Uberlândia, onde eu li o Violetas na Janela. Então eu passava férias lá e tinha uma banca de revista na frente, e aquilo lá pra mim eu sempre amei banca de revista, entendeu? Aquele cheirinho de banca de revista. Na época que não tinha computador, não tinha, não, era tudo impresso, tudo. Eu amava o cheiro, entendeu? Eu amava tudo aquilo. São pequenos oásis, assim, mas aquele ali eu considero o maior oásis, sim, até aqui. Foi quando foi quando eu senti um sentimento de pertencimento assim mais completo, sabe? Mais intenso. Então nada se compara ao, ao limite que foi aquela experiência ali. Então o Alcides Júnior ele foi uma pessoa que me mostrou que, enfim, ele fez o meu orgulho vir assim e
e se dobrar mesmo, porque isso é uma coisa que eu tenho como defeito, que é assim essa ira, né? Às vezes de quando as coisas não saem, né, como planejado, etc. Teve um pouco disso, sim, porque acho que depois ele percebeu que ele poderia estar envolvendo alguém em em uma trama ali que talvez fosse pesada, né, e etc. Mas eu não vejo por esse lado, eu valorizo muito aquele sentimento, né? Tanto da paixão como do pertencimento, eu valorizo muito acima do luto. Foram momentos assim inexplicáveis assim de pertencimento, de aquela sensação de que a pessoa te considera mesmo, de que ela se abriu para você e você se abriu para ela. Então, assim, na última vez que a gente se viu, ele tinha internado para poder fazer uma cirurgia. No dia anterior, né, eu fui visitar e quando eu ainda estava lá, o ex dele chegou, aí ficou aquele climão e tudo, e eu falava assim para ele: eu vou fazer um escândalo aqui, eu vou fazer um escândalo aqui. E ele falava assim: não, para com isso, para com isso. E no final das contas eu não fiz, mas eu fui embora assim, puto da minha vida com aquela situação. Eu desliguei o celular, sabe, na época e tudo e fui embora. Eu fui embora muito puto mesmo. Só que aí no outro dia eu acho que eu liguei o celular, ou eu liguei antes de deitar, não sei, alguma coisa assim. Aí a gente se falou cedinho antes da cirurgia. Foi isso mesmo, que o telefone tocou e ele tava meio que se despedindo, né, antes de entrar pro bloco cirúrgico. E aí foi isso, né? Aí eu não estava tenso, não estava tenso em nenhum momento. Porque eu não concebia, né, a ideia de perder ele. Isso não passava pela minha cabeça em nenhum momento, nenhum momento. Nenhum momento, nem um milésimo isso passava pela minha cabeça. Eu não tive medo em momento nenhum, porque a minha cabeça não concebia isso de forma nenhuma. Mas depois, à tarde, eu recebi uma ligação que num primeiro momento eu não atendi, porque eu achei que fosse propaganda, né, ou algo assim. E era a prima dele me dizendo que ele havia falecido. Aí depois, com todas as histórias assim se desenvolvendo, mas porque, não sei, acho que estava gravado de um determinado jeito lá, meio escondido, assim, enfim, não sei exatamente. Mas que ela conseguiu achar.
E depois meio que veio à tona também que meio que só o pai dele sabia da gravidade mesmo da cirurgia. E naquele pós velório ali, aí vocês pasmem que a pessoa que mais me apoiou ali naquele pós velório foi o ex dele. Vocês acreditam? A gente não namorou nem nada, mas ele foi quem mais me apoiou ali. Ele quem mais esteve comigo ali. Então eu agradeço muito a prima dele que teve esse carinho lá de me avisar. E também ao Cícero que me apoiou muito aí nesse pós-velório, que foi assim, simplesmente isso, né? Eu considero que eu venci o luto quando eu entrei na minha graduação, que foi em 2017. Então, foram quase 10 anos aí de luto. Só que uma parte de mim meio que considera que o luto meio que está sendo fechado agora, mas será que está mesmo? Então fica sempre essa questão aí. Esse luto foi aquele luto extensivo e assim muito doloroso, porque é um luto que você evita escutar músicas, porque te lembra ou porque você não quer que marque aquela época, porque você sempre vai ligar aquela música a esse momento bem difícil. Só que é algo que eu não recomendo a ninguém. Eu me arrependo sim de ter prolongado esse luto assim por tanto tempo, mas é aquela questão entre razão e emoção mesmo. A sua razão fala uma coisa, mas o seu coração diz outra totalmente diferente. Então foi isso que aconteceu, mas mesmo assim eu me arrependo, porque quando há situações como essa, a única forma mesmo de você fazer jus àquilo é pegando e arrasando muito, sabe? Fazendo coisas assim que você quer muito, que às vezes naquele momento você não está querendo tanto por você estar para baixo assim, mas você precisa ter um ponto que vai te lembrar que você precisa viver aquilo, que aquilo vai dar muita honra, né, ao que você viveu com aquela pessoa. Não é nada fácil, porque o seu coração sempre vai estar ali com uma farpinha ali, que vai te lembrar, mas vai valer a pena, vai valer sim. Não é fácil porque a sensação é como se você tivesse assim uma casinha de brinquedo e vem uma mão imaginária com uma pinçazinha assim, e tira aquela pessoa que você ama tanto, né? E esse momento ele é muito impactante, muito doloroso. Você se sente traído, você se sente desprestigiado, e você se sente punido. Então eu não tive ninguém para poder vir, né, e me dizer que
E isso é muito doloroso, inclusive quando é uma pessoa que você divide a sua intimidade, né? Que vocês dormem na mesma cama, é algo assim muito forte mesmo. Mas o que eu tiro sim de lição é que o luto extensivo não vale a pena, porque eu sempre fui muito relutante com aquela questão de que o mundo não para, né? Para você sentar e chorar. E eu não sei explicar por quê, que eu sempre fui relutante com isso. Talvez pela questão do orgulho mesmo, né? Daquilo que eu já falei. Porém, ele não para mesmo. Tá? Ele não para. Então depois para você correr atrás de tudo é muito difícil. Muito difícil. Então, vai por mim que aquele primeiro ano ali, ele é muito difícil. Porque passam todas aquelas datas lá que a gente tem costume, mas depois, por mais difícil que seja, é bola pra frente. Combinado? Esse relato, em hipótese nenhuma, consegue expressar a severidade das circunstâncias, porém eu gostaria de salientar alguns pontos, inclusive do Cícero, que ele não me apoiou apenas no pós-velório, ele me apoiou muito também no próprio dia do velório. Lá, entre todas as pessoas, ele que me deu um suporte que é inesquecível. Na época também a gente não tinha todo esse suporte que nós temos hoje em dia, então e eu recebi a notícia do falecimento no sábado. Então é aquele tipo de situação que você não sabe nem como você conseguiu amanhecer no dia seguinte. E só que na segunda-feira eu precisava trabalhar, né? Então eu fui no caminho ali, né, sempre dessa mesma forma, caminhando, né, andando, em prantos. Cheguei no trabalho, né, em prantos. Então eu repito, nós não sabemos nem como a gente chega nos lugares. Por muitos anos eu não sei como eu sobrevivi. Mas a questão é que quando eu cheguei no trabalho, as minhas colegas, né, viram a situação e falaram com a minha superiora na época e eu acabei sendo liberado naquele dia. Voltando aí um pouquinho na noite, né, na madrugada, enfim, de sábado para domingo, eu me lembro como se fosse hoje o cheiro de rosas que eu senti invadir ali o quarto foi uma sensação muito real para mim. Eu não acredito que seja delírio isso, porque era um momento onde eu estava muito para baixo, para achar que, pro meu subconsciente achar que eu poderia sentir um cheiro de rosas naquele momento, mas aquilo me marcou muito. Essa primeira foto aqui sou eu no, e no centro aqui. Esse aqui é o meu amigo Fernando. Eu olho assim, a gente tão jovem e tanta coisa se perdeu, sabe? Ele aqui com os gatos. A nossa colega lá do Ariane. Ariane lá do nosso colegial. Eu trabalhava em
na locadora, gente. Dá um filme isso, não dá? Dá um filme. Porque eu sempre fui cinéfilo, né? Então parece um filme. É uma pena que a nossa amizade assim não tenha ido assim tão pra frente, porque são coisas que a gente não consegue explicar, né? Na verdade. Aqui tem a Dini, lá da minha primeira tentativa de fazer uma graduação de tecnólogo. Eu amava muito a Dini. Também foi uma pena que a amizade não foi pra frente, porque ela sempre falava que o meu jeito potencializava o dela. É, e como a gente, dois arianos, né? Então, imagina a bomba atômica, né? Aqui tem o Rodrigo, que considerava muito. É uma pena que quando chegou na reta final ali do TCC, eu não conseguia ajudar, né, ele, porque eu estava numa estafa muito grande. Mas ele me ajudou muito com as caronas ali. Ele me pegava ali na Leopoldino e a gente ia lá para unidade da fazenda lá. Então ele me ajudou muito, muito mesmo. Eu não sabia se eu ainda ia ter essa foto. Era essa foto que eu queria para poder ter o fechamento, né, disso tudo. Ainda bem que eu tenho essa foto. Aqui nós dois, né? É, eu de olho fechado, porque eu sempre tive uma questão de autoestima muito, muito forte. É, então, para tirar essa foto aqui, eu lembro muito bem que não foi fácil. Eu tava assim de cara muito amarrada nessa foto, né, nesse momento, e ele falava assim: "Não, mas vamos sorrir". E eu não conseguia, foi até eu conseguir foi um tempinho. Mas olha a carinha, né? De bebê. E a gente fica se perguntando o que se perdeu aí, né? Nesse caminho, né? Nessa jornada, porque é tenso. Aqui a gente no casamento. De uma colega do meu ex-trabalho lá, enfim, do meu antigo trabalho. Também a gente vê a minha carinha de bebê, né, gente? Meu Deus. E aí, novamente vem aquela lembrança, né? De como que às vezes a gente fica à mercê de nós mesmos, né? Então, por isso que eu recomendo muita firmeza mesmo. E aquela questão, ser muito firme mesmo, procurar aprender o máximo possível, mas quando for para admitir que você está errado, admite também, porque ajuda. E é isso. Eu não vou ter desabafado tudo que eu precisava, né? Mas aí a gente vai fazendo isso aos poucos.